Olá, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. No canal da Federação Espírita da Flórida, estamos aqui hoje com uma live muito especial, com uma palestrante, uma trabalhadora espírita também muito especial. E hoje nós vamos fazer um estilo bate-papo com ela. Antes de abrir para ela também, gostaria de dar as boas-vindas a todos, em nome da Federação Espírita da Flórida, dos diretores que compõem essa federativa, assim como os trabalhadores. Então, hoje, como vocês viram no anúncio, nós temos a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que está lá no seu lar, fazendo esse trabalho conosco, nesses dias de desafios, desafiadores dessa epidemia. Então, estamos praticando a distância social, mas não estamos distantes espiritualmente. Muitos de vocês já a conhecem, Sueli, de fato, é alguém que todos admiramos profundamente, uma gratidão profunda por tudo que ela tem feito em prol da divulgação da doutrina espírita. Nós estamos hoje fazendo live baseado nessa obra grandiosa que se chama Mentes Interconectadas, a Lei de Atração. Ela, na verdade, tem várias outras obras que são maravilhosas e merecem, de fato, o nosso estudo, mas vamos apresentá-la aqui brevemente para quem ainda não conhece os detalhes dessa querida trabalhadora. Sueli nasceu em Carangola, Minas Gerais, e reside em Juiz de Fora, no mesmo estado. Seus pais e avós paternos e maternos já eram espírita. Sua mediunidade surgiu muito cedo em sua vida e ela se dedica há mais de 50 anos. Alguns de vocês não sabem, mas a Sueli começou a evangelizar no centro espírita que ela participava aos 12 anos. Ela lia muitas obras espíritas desde os 9 anos, essa capacidade também de não somente entender o conteúdo espírita, mas guardá-lo e conseguir passar adiante aos outros. Então, as crianças ali já participavam com ela, nós também nos consideramos crianças ainda espirituais, aprendendo com ela até hoje, e participou também da reunião mediúnica no Ivan Costa desde os 16 anos. Então, nós vemos um compromisso muito sério dessa missionária, dessa trabalhadora espírita que nós temos na pessoa de Sueli Caldas Schubert. Olá, Sueli, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nossa, assim, tão longe e tão perto, isso que é bonito, não é? Estamos aí no caminho da doutrina, no caminho que a gente procura sempre trazer alguma contribuição, ainda que seja uma coisa simples, mas é importante no momento, especialmente no momento atual. Muito é uma bem. alegria muito grande, viu? Estamos cumprimentando a todos aqueles que nos estão assistindo com alegria no coração. Muito obrigada, Sueli. A gente sabe dos vários compromissos que ela tem, então participar desses próximos minutos vai ser muito especial para todos nós. Nós, então, escolhemos 3 perguntas baseadas nessa obra fantástica, Mentes Interconectadas, a Lei de Atração. E, Sueli, nós vamos começar com a primeira pergunta que nós temos aqui. Uma vez que o espírito é energia pensante, princípio inteligente do universo, como podemos entender um pouco mais sobre o poder do pensamento? Existe alguma ligação entre a saúde e a doença e os nossos pensamentos? É importante falarmos a respeito disso, porque tudo na nossa vida é a força mental, é o poder da vontade e o pensamento. É claro que é com a força da vontade que nós emitimos e direcionamos o pensamento. O pensamento é um produto da nossa mente e direcioná-lo depende da nossa vontade, para um lado, para o outro, para o bem, para o mal, para alguma coisa grandiosa, para alguma coisa que traga problemas graves na vida das pessoas e assim por diante. Nós sabemos que, à medida que nós vamos desvendando a questão do pensamento, e isso vem acontecendo através dos séculos, porque o ser humano sempre procurou entender essa força, essa questão da mente, esse pensamento que aos poucos o ser humano foi se dando conta de que ele tinha em si mesmo
um potencial fantástico, que é exatamente produzir o pensamento, pensar. Pensar é um dos maiores prazeres da alma humana, diz um desses autores, porque é exatamente através do pensamento que nós podemos estar bem conosco mesmo, com as pessoas ao nosso entorno, mas também podemos estar de uma maneira muito, vamos dizer, perniciosa, negativa, que traga dificuldades para a própria pessoa que está emitindo pensamentos desse teor, ou para aqueles que estão se relacionando com ela, alguma coisa que a pessoa faça, trabalhe, viva, nós estamos sempre cercados de pessoas, a não ser aqueles que, por vontade própria, se isolam. Mas, de maneira geral, nós estamos sempre cercados de pessoas. Não agora, né? Nesse confinamento, é bom dizer. Nesse confinamento, a minha filha veio aqui agora mesmo, uma das minhas filhas, e com isso não pôde entrar, porque ela está confinada lá e nós aqui, e ela também fica muito preocupada, porque ela tem que sair, ir a banco, alguma coisa, fazer alguma compra, e ela fica com receio. Porque aqui nesse meu apartamento, onde eu resido, nós temos 3 pessoas do grupo de risco. Então, nós temos que ter cuidado realmente, porque chegamos num ponto em que há uma certa fragilidade, digamos assim, mesmo a pessoa estando passando muito bem, como nós 3 aqui estamos, com saúde, passando muito bem, mas sempre o organismo é um pouquinho mais, vamos dizer, exigido, não é? Nos dias atuais, na época atual. Mas o pensar é algo fantástico. E é através do pensamento que nós podemos criar para nós um momento de felicidade ou um momento de tristeza, um momento de revolta, enfim, qualquer estado emocional que a pessoa possa, de repente, cultivar, sentir no seu mundo íntimo, vai depender muito de como ela vai colocar o pensamento. Toda a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nos mostra a importância do pensamento em todas as circunstâncias. Nós podemos começar lembrando, já que foi dito aí, a frase, a expressão de Joana de Ângeles, que o espírito é uma energia pensante. O espírito é o ser inteligente do universo. Nós podemos ver isso lá em O Livro dos Espíritos, a questão 76, quando Allan Kardec vai perguntar à falange do Espírito de Verdade se eles poderiam definir o que é o Espírito. E eles respondem que o Espírito é o ser inteligente do universo. E, a partir daí, muita coisa vai ser decorrente desse tipo de entendimento. E com o passar dos séculos, com as conquistas intelectuais, morais, é claro que a conquista intelectual, ela antecede bastante a conquista moral e espiritual, porque o ser humano se deixa muito fascinar por tudo aquilo que é do plano físico, por tudo aquilo que ele julga que seja o prazer que o corpo físico e a vida material podem oferecer. E, por isso, a parte intelectual, ela antecede. Agora, no momento, nós estamos vivendo essa questão do coronavírus. E isso tem sido, assim, algo muito diferente na vida de todos nós, no mundo todo. Quantos países estão também passando pelo mesmo problema que o Brasil? Cada um dentro de uma dimensão, cada um numa forma de se adaptar a isso, inclusive também de combater, enfim, cada país vai fazer de acordo com as suas possibilidades e também com a compreensão que possam ter em relação a esse momento tão difícil. É claro que, diante disso tudo, o que nós vamos concluir, não é? Com a doutrina espírita nos orientando, nos mostrando o quanto nós temos de potencialidades. Nós temos um potencial muito grande que podemos empregar muito bem para melhorar as nossas condições físicas, nossas condições mentais, condições
emocionais, tudo isso nós podemos, com o pensamento direcionado para tal e qual situação positiva ou negativa, que aí então vai ser o oposto de tudo isso que nós acabamos de falar. Portanto, o pensamento vai fluir, claro, para que haja uma situação de doença ou de saúde. Agora, eu gostaria de dar uma lidinha aqui no livro da Joana de Ângeles, no livro, vamos ver, o livro dela, Dias Gloriosos, porque é exatamente o dia atual, o que ela está falando. Ela diz assim: a sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira e de outros anestésicos do espírito produz vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio como organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona conforme a sua estrutura moral. Ao mesmo tempo, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando-o e trabalhando para matar-lhe as defesas, os fatores imunológicos. Já vemos aqui, logo no princípio desse texto, ela dizendo que essa sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira, produz vírus e vibriões. Imaginemos o nosso planeta. Imaginemos, até antes de começar essa pandemia, até antes que isso fosse declarado como pandêmico, porque aí já estava contaminando países e mais países, em caráter quase mundial, total. E aí, o que significou isso? O mundo estava vivendo uma situação muito conturbada. Isso vem vindo através dos tempos, e ultimamente essa confusão reinante de pessoas que não se entendem, de pessoas que cada um seguindo determinada religião, e aí se diz fascinado pela religião, e a partir daí os outros que não professam essa mesma ideia religiosa são, então, de uma forma ou de outra, ofendidos, mal vistos e até mesmo perseguidos. E isso vem cada vez mais crescendo e nos dá, assim, uma impressão muito grande com respeito àquilo que o mundo estava e está atravessando. Só que, com o aparecimento desse vírus, decorrente, podemos dizer, seja lançado por um país, pela China, por onde for, mas um vírus que começou a, então, influenciar a vida do ser humano, dos seres humanos em diferentes países, e agora estamos todos, a maior parte, confinados. Confinados e, ao mesmo tempo, tendo tempo para pensar. Tendo tempo, talvez, quem sabe, cair em si, encontrar alguma resposta, observar que quando está com a pessoa, né, vai com o pensamento negativo, ela se sente mal, ela pode atrair para si determinados tipos de situações físicas, não é? O próprio físico, a matéria física, vai sentir o pensamento negativo, a ira, o ódio, e se isso for uma constante, aí mais se faz presente. Por isso, o pensamento tem uma influência decisiva na saúde ou na doença. Maravilha, obrigada, Su. Isso nos faz, então, entrar na segunda pergunta, que também é baseada nessa obra maravilhosa, Suas Mentes Interconectadas, porque ali você nos lembra que Emmanuel enfatiza na sua obra Pensamento e Vida que estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos.
Ele ainda diz que em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, expressando milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam também. Como que nós podemos, então, nos conscientizar melhor sobre a lei de atração e sobre esse ensinamento de Emmanuel nos dias atuais? Essa obra que eu escrevi, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, é exatamente para evidenciar a presença dessa lei, a atração que rege tudo no universo. Nós sabemos que os astros, o cosmos, as constelações, os astros de maneira geral, tudo no universo se atrai. É uma atração constante. E sabemos que decorrem de um foco maior, que é Deus. Claro, o Pai do céu, que está como aquele criador e de todas as coisas, claro, e também com todas as perfeições que integram essa criação, que fazem parte da criação, que são as leis divinas. E uma dessas leis é a lei de atração. Nós sabemos que, se pensamos bem, nós estamos vibrando, nós temos uma vibração, uma energia vibratória positiva. Se pensamos no mal, se cultivamos a ira, o ódio, se cultivamos qualquer tipo de ideias negativas e prejudiciais ao ser humano, a outro ser humano, nós vamos estar emitindo vibrações negativas. E quanto a isso, nós também entendemos que, se pensamos no bem, nós entramos na faixa do pensamento do bem. Há uma mensagem de Emmanuel que está no livro Seara dos Médiuns, e essa mensagem ela tem o título de Faixas. O número do capítulo eu não me lembro nesse momento, mas o título é Faixas. E então Emmanuel vai conduzir as explicações a respeito desse tema até chegarmos ao ponto de, se nós estamos procurando uma situação mais elevada na nossa vida, se nós estamos querendo melhorar a nossa condição, se procuramos alguma coisa que possa possibilitar que a nossa vida, a vida de relacionamento com as pessoas, a vida de nosso trabalho profissional ou não, enfim, tudo que fazemos, nós vamos começar, então, a entender que estaremos dentro dessa conduta, se ela é a busca de uma coisa mais elevada, entrando na sintonia com aqueles outros que pensam como pensamos. Nós somos realmente as somas de muitos que pensam como pensamos. E aí, porque os bons se atraem. Nós vemos isso, a criança, quando ela vai para o jardim de infância, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros momentos, naquele primeiro aninho da criança, quando ela vai ficar perto de quem? Ela vai de imediato achar um amiguinho ou uma amiguinha com a qual ela vai se dar melhor. Há uma atração. E crescendo um pouquinho mais, a gente já ouve ela falar, meu melhor amigo, minha melhor amiguinha, e assim por diante, porque essa atração, ela vai acontecer. É uma coisa vibratória, é uma vibração que cada um está emitindo, e também porque as tendências, os gostos da pessoa, tudo aquilo que ela começa a extravasar, ainda bem na eternidade, já atrai outros amiguinhos, outras crianças. Agora, aí também é bom dizer uma outra coisa muito interessante, que se nós atraímos encarnados, atraímos desencarnados, é claro. Porque não estando com a veste física, não quer dizer que eles não vão emitir pensamentos, vibrações, até mesmo com muito mais facilidade do que todos nós que ainda estamos presos ao campo físico. Nós sabemos que o nosso cérebro físico, ele dificulta essa questão vibratória para que nós consigamos emitir vibrações que têm um teor mais elevado. A vibração de teor mais elevado, ela é mais rápida. Ela tem
uma condição de mais rapidez. Por exemplo, o pensamento. O pensamento, ele tem uma velocidade fantástica. Quando a pessoa emite um pensamento, esse pensamento, ele pode, através daquele foco que a pessoa, no momento, está pensando, está querendo que seu pensamento vá para aquela região, para aquela pessoa, para aquela coisa, ela vai emitir esse pensamento com uma velocidade maior que a da luz. Isso é impressionante, porque pensar é já estar lá. Se a gente pensa alguma coisa em alguém, se você pensa em algum local, o pensamento, ele vai numa velocidade. A velocidade da luz é qual mesmo? Vamos lembrar. 300, o quê? Metros? 300 mil, o quê? Quilômetros por segundo. É por segundo, não é por minuto, nem por hora, não. Vai numa velocidade maior que isso. Então, também o pensamento para prejudicar alguém, ele vai com essa velocidade. E pode chegar na pessoa, se ela não estiver com pensamentos positivos, se ela não for uma pessoa que tenha uma vida mais tranquila, no sentido de equilíbrio, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais tranquila, o que vai acontecer? Ela vai ser atingida por esse pensamento. Ainda mais se ela estiver pensando coisas negativas também. Nesse caso, ela vai ser alcançada por esse pensamento negativo. O contrário acontece quando é um bom pensamento, um pensamento de amor, de caridade. Por isso que também no nosso meio, com os ensinamentos da doutrina, nós somos sempre convocados a orar, porque a oração, ela é extraordinária quando emitida com carinho, com amor, com efusão de que tentar fazer com que a pessoa se sinta bem, em proveito dela, em benefício dela. Esse pensamento, ele vai trazer também para a criatura que o está emitindo um benefício muito grande, porque ela passa a vibrar numa situação mais elevada e se beneficia. E para aquele que está sendo o alvo do pensamento, também vai se beneficiar. Por isso nós somos a soma de muitos. E os pensamentos se atraem. A todo momento nós temos o exemplo disso. A todo momento nós atraímos com pensamentos negativos espíritos que também estão com propósitos prejudiciais, propósitos danosos, e eles vêm porque nós os atraímos. É importante manter o pensamento mais elevado. É importante entender que quando nós estamos na nossa condição de pessoas vivendo aqui no planeta, nessa atual reencarnação, nós estamos nessa lei de atração, sintonizando com milhares, milhões, sabe-se lá quantas criaturas pensam como pensamos. Pode haver alguma coisa diferente, um pouquinho, mas o substrato disso é a coisa elevada, não é? É o pensar no Cristo, é o pensar em Deus, é ter um pensamento infinito, que busca o infinito. Lembrando que nós somos espíritos imortais, e com a nossa imortalidade, nós vamos viver para sempre. Nós nunca nos extinguiremos, nem ninguém que foi criado por Deus. Todos fazemos parte dessa humanidade de caráter universal. Eu até gosto de falar ultimamente que nós somos cidadãos do universo. Nós temos essa cidadania notável, maravilhosa, cidadãos do universo. E isso não é pouca coisa, não, isso é muita coisa. E a partir daí entramos em sintonia com aqueles outros que pensam como pensamos. Nós vemos, por exemplo, para fazer um trabalho mediúnico, é preciso essa sintonia e essa lei de atração, que através da sintonia vamos atrair os espíritos que vão se comunicar, os espíritos que vão ser tratados, medicados, ou então orientados, mas lembrando que ali estão os benfeitores, ali está a equipe espiritual. E essa equipe é que também, através
dessa sintonia com os encarnados, vai produzir o trabalho, vai propiciar que o trabalho aconteça. E aí por diante, assim por diante. Tudo é feito dessa maneira. Tudo é feito com essa disposição do espírito imortal. E é uma coisa muito curiosa que acontece e que a doutrina espírita nos proporciona. Antes de conhecermos o espiritismo, nós não tínhamos certas ideias, certos tipos de pensamentos, certas construções mentais que hoje temos. Porque nossas construções mentais, até, vamos dizer, séculos atrás, até antes de conhecer a doutrina, as nossas construções mentais eram aquelas banais, do dia a dia, das coisas assim corriqueiras, ou então de coisas que pudessem trazer algum tipo de benefício, de interesse, enfim, alguma coisa desse tipo. O que acontece? Acontece que quando nós estamos agora com conhecimento da doutrina, nós fazemos novas construções mentais. Joana de Anjos diz isso de uma maneira maravilhosa. Nós construímos hoje ideias diferentes, porque, com o conhecimento da doutrina, um horizonte novo se abriu. E a partir desse horizonte novo, nós começamos a entender tanta coisa que surgiu na nossa mente, na nossa vida. Quanto mais nós mergulhamos no nosso estudo, interesse a respeito da doutrina, mais nós vamos fazendo novas construções mentais, novos horizontes se abrem para nós. E aí, meus irmãos, nós vamos sentir essa felicidade que aos poucos vamos alcançando até chegarmos um dia à felicidade plena. Maravilha, Su. Antes de ir para a pergunta, que na verdade seria aquela que encerraria o nosso bate-papo, porque nós temos ainda um pouco de tempo, eu gostaria de trazer para você, aqui no seu livro, onde tem o capítulo 17, você fala sobre algo novo no reino da consciência, e faz uma explanação belíssima, levando em consideração a resposta que os benfeitores trouxeram a Allan Kardec, que fala para nós da importância da consciência. Espíritas ou não, qual é o nosso papel? Qual é a maneira em que nós escutamos a consciência, as leis divinas inscritas nela, para que a gente possa fazer um papel importante durante esse tempo de pandemia? Qual é, de fato, esse novo reino da consciência que você menciona para nós? Sim, eu gosto muito do tema consciência, porque hoje a gente tem uma consciência da consciência, que antes nós éramos conscientes da consciência. Então, é claro que abriu-se esse campo notável. A questão, inclusive, do livro do Espírito, que eu sempre digo que, na minha opinião, é uma das mais importantes de toda a codificação. Porque Kardec, ele sabia fazer perguntas, né? Kardec, claro, que fez 1019 questões, perguntas, aquelas que mais eram necessárias para formar essa estrutura da codificação, e depois desdobrando em mais 4 livros. Muito bem. Quando Kardec faz uma pergunta, eu digo sempre, ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta, só quem tem uma visão daquilo que ele está perguntando, consegue fazer uma boa pergunta, porque senão não conseguiria. E cada vez mais a gente entende isso, não é? Muito bem, ele faz perguntas, embora que às vezes ele faz um questionamento, uma pergunta, e depois desdobra essa pergunta. Às vezes a gente pensa assim, mas acho que nem precisava. Precisava, porque a resposta indica que precisava. Para isso, a pessoa que faz a pergunta sabia que a resposta poderia esclarecer, que a resposta aumentaria o conhecimento. Olha que coisa notável. Por isso ele vai fazer essa pergunta maravilhosa. Onde está escrita a lei de Deus? Ora, como que ele pensou que a lei de Deus poderia estar escrita em algum lugar?
E ainda mais, não é? Sabendo a resposta. Ele sabia que a resposta ia enriquecer o ser humano, porque a resposta foi sucinta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência, ou seja, está gravada na consciência, está registrada na consciência, é a consciência que detém esse conhecimento, a lei de Deus. E aí, então, nós vamos entender por que um dia os, os fariseus perguntaram a Jesus: onde está o reino? Porque Jesus falava muito sobre o reino. Eu gosto de falar essa passagem, porque ela faz uma ligação com essa outra, com a pergunta 621. Vejamos que eles perguntaram a Jesus onde está, afinal de contas, o reino, que Jesus falava muito. Aí Jesus vai desapontá-los, penso eu. Eu que penso assim. Porque Jesus vai dizer assim: o reino de Deus não está aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus saíram dali felizes? Penso que não. Não saíram muito felizes, não. Ora, o reino de Deus está dentro de nós? Como é que é possível uma coisa dessas? Porque eles não tinham ideia do que era o reino. O reino era um local. O reino era um lugar. Então, como que um lugar podia estar dentro da cabeça da pessoa, dentro da consciência? E eles foram embora, não é? Mas deixaram para nós este ensinamento, que possibilitaram, no caso, não é que eles deixaram, eles possibilitaram a que o mestre desse uma resposta tão notável e que nos ensinasse tanto. Por isso, quando Kardec indaga onde está escrita a lei de Deus, ele está perguntando aonde está o reino. É a mesma coisa, onde está escrita a lei. Lei, que lei? A lei, o reino, não é? Então, o reino está dentro de vós. Agora, esse reino, ele está aonde? Nos implementos do cérebro, sabemos que não. O reino está na consciência. E a partir daí, então, nós vamos vislumbrar um mundo novo. Essa consciência, consciência da nossa imortalidade, consciência que somos espíritos criados por Deus e que Deus é um Pai todo amor, todo misericórdia e justiça. Porque até então Deus era aquele Deus antropomórfico, aquele Deus que castiga os seus filhos, manda-os para o fogo do inferno. A pessoa comete um pecado, e o pecado é um pecado de momento, mas o castigo é eterno. Olha que rei mais, assim, maldoso, não é? Muito bem, acontece que até hoje ainda muitos dos nossos irmãos aceitam esse rei que castiga, que fica com raiva e às vezes fica alegre até de vez em quando, não é? Mas é claro que a consciência, ela nos mostra esses aspectos todos, porque é através dela que nós temos juízos de valor, não é? Podemos colocar isso na vida, observar isso, fazer um juízo das coisas, discernir, entender, para que nós então tenhamos uma consciência voltada para as coisas corretas, as coisas que valem a pena, as coisas que nós podemos adotar na nossa vida, porque elas vão ser benéficas. A consciência ela vai sopesando tudo isso. E a partir daí, é claro que o conjunto de nossos poderes, de nossas potencialidades. Por isso que eu escrevi aquele outro livro antes desse aqui, Mentes Interconectadas, Os Poderes da Mente, porque nós temos um conjunto de potencialidades. E aí, então, nós vamos ficar entendendo o motivo da nossa existência e por que estamos aqui nesse planeta, para onde iremos, qual é a nossa caminhada. E aí vamos entender também que a caminhada, ela é o caminho, é o universo. O caminho é o universo. Ah, eu lembrei disso aqui agora, vou ter que falar uma coisa com vocês. Chico Xavier, ele recebeu uma mensagem há anos atrás, em Belo Horizonte, e essa mensagem tem o título de Vozes do Espírito. É uma mensagem simplesmente fantástica. Eu não vou ter tempo de falar sobre ela, mas depois, mais adiante, em um outro momento, a gente vai falar. Mas eu quero só falar as 5 primeiras frases, porque é uma mensagem de 30 frases. E ela conta a história todinha do ser humano, do espírito imortal.
E então a primeira frase é: Deus é meu pai. A segunda: a natureza é minha mãe. Terceira: o universo é meu caminho. Olha que coisa maravilhosa. A eternidade é o meu reino e a imortalidade é a minha vida. Esses 5 verbos, essas 5 frases me emocionam por demais, porque elas são de uma beleza, elas são assim tão elevadas, tão adiantadas. E aí, mais eu disse que são 30, né? Então, mais as outras 25. E com essas frases nós temos a trajetória do espírito imortal. E aí também lembrando que, né, eu coloco até no fim, na página final do livro, que Emmanuel também vai dizer: o universo é uma corrente de amor. E aí eu gostaria que você, Andréa, falasse para mim essa questão que você iria me propor agora. Sim, é porque essa obra é tão rica de informação e você encerra o livro com as palavras de Emmanuel em Palavras de Vida Eterna, onde ele diz que o universo é uma corrente de amor, um movimento incessante. Não lhe interrompa a fluência das vibrações. Então, pensando nesse capítulo como o amor interconexão universal, nós gostaríamos que você trouxesse as suas Fala a frase palavras. de novo, fala. A frase é: o universo é uma corrente de amor, em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. E é ali que você encerra com a amor, interconexão universal. Eu gosto desse final: não lhe interrompa a fluência da. Porque o universo é uma corrente de amor. Claro, eu acabei de falar: o universo é meu caminho. É como diz essa mensagem, né? Que eu acabei de falar. Mas o universo, não é? É uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas. Então, é o espírito que pode ir muitas vezes contra a corrente, contra o amor, não é? Então, a corrente de um rio, a gente sabe, não é? A pessoa vai assim, na direção da corrente, aquilo flui. Mas se ela for contra a corrente, é uma dificuldade muito grande. Nesse caso, quando nós fomos contra a corrente de amor que impera no universo, porque nós estamos, às vezes, com uma vivência muito negativa, uma vivência de ódio, é claro que nós podemos interromper esse fluxo da corrente, isso no sentido, assim, metafísico, né? É uma metáfora muito bonita de Emmanuel, né? Uma ideia muito bonita. E é uma coisa muito poética também, porque Emmanuel é muito poético. E então, é isso que nós precisamos aprender, que o universo é essa corrente de amor, em movimento incessante, porque é o amor do próprio Pai do céu, Pai Celeste, essa corrente de amor. Esse amor que vem do nosso Pai Criador, porque Ele nos criou no seu amor, não é? Então, tudo que existe foi criado pelo pensamento dele, mas envolto no amor que emana do nosso Pai do céu, que nós não temos nem ideia, por menor que seja, que possa dimensionar, ou saber, ou compreender. Nós vamos descobrir na nossa trajetória de espíritos imortais. Aos poucos, nós vamos cada vez mais nessa corrente de amor. E aos poucos nós vamos conseguir entender tudo isso, né? Que é para que consigamos melhorar a nossa condição. Quem sabe um dia, não é? Nós estaremos ajudando ainda mais a humanidade. E eu quero dizer que essa lei de atração, ela é maravilhosa, porque nós estamos aqui nesse momento submetidos à lei de atração. É essa atração que nos une, que nos colocou frente a frente nessa nossa reencarnação. E então isso é uma coisa maravilhosa. E estar com todos vocês é algo que me faz muito feliz. Mas é uma felicidade mútua, eu sei.
todos estamos envolvidos e mergulhados nessa corrente de amor, e por isso somos muito felizes. Que Jesus nos abençoe e que Deus, nosso Pai, esteja sempre no nosso coração, no nosso pensamento e nessa corrente de amor que o universo exprime para nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Su. Muito obrigada a todos vocês que estão conectados, com as mentes interconectadas nesse momento, com essa belíssima live que a nossa Sueli nos trouxe. Não podemos deixar de mencionar a data especial que hoje não é 15 de abril, foi quando, 156 anos atrás, Kardec soltou a grandiosa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apontando de fato esse caminho, essa corrente de amor em qual todos nós estamos inseridos, e também agora no sábado, dia 18, temos também o lançamento da grandiosa obra, o Livro dos Espíritos. Então, mencionamos aqui em gratidão, homenagem a Allan Kardec, todos aqui conectados com certeza sentem essa gratidão ao nosso mestre amado também, e a nossa gratidão profunda, Su, por você, por todo o trabalho que você faz, tem feito, para todos nós que estamos em outros países, tão longe do Brasil, você é uma referência de trabalhadora também, as suas obras auxiliam demais. Vimos aqui comentários de pessoas que estão terminando o estudo da sua obra nas suas próprias casas. Então, nossa gratidão em nome da Federação Espírita da Flórida, a você. Um abraço para todos, viu, da Federação, para todos os que nos estão assistindo, e muito obrigada, viu, querida André e Marcelo, por vocês terem me convidado. Foi uma honra para mim, viu? E também a Federação da Flórida. Muita paz a todos. Muito obrigada, Su. Muito obrigada.